Então, se vocês estiverem dispostos, podem abrir comigo as Escrituras. E nós estamos no livro de Atos e hoje estamos no capítulo 8, nos versículos 26 a 40. Este será o nosso texto base. Já abriram comigo em Atos 8, 26 a 40? Estamos prontos para ler as Escrituras? Vamos lá, juntos. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então até aqui a palavra do Senhor, e aquilo que eu quero mostrar hoje e quero que o Espírito Santo nos mostre hoje é que o Evangelho não tem fronteiras. Ele não tem fronteiras, ele não tem preconceitos, ele não tem barreiras, ele está a avançar e nada o vai fazer impedir. E na realidade o meu subtítulo é Guiados pelo Espírito Santo. Deus abre as portas do Evangelho a quem nós não pregaríamos. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, Deus abre portas e envia-nos a pregar o Evangelho a quem nós nunca iríamos pregar. Então esta Escritura mostra-nos isto e nós temos que discernir a voz de Deus enquanto estamos na nossa vida, porque há desafios que Ele traz à nossa vida e nós temos que discernir a sua voz. Então normalmente nós achamos que a voz de Deus, quando vem à nossa vida, é para nos trazer sucesso e o alvo somos nós. Estou certo ou errado? É verdade aquilo que nós pensamos. Quando a voz de Deus vem à nossa vida, nós pensamos que é tudo por nós e por causa de nós e para nós. Porém, nem sempre é assim. Então nós temos que discernir a voz de Deus no meio dos desafios. Porque muitas vezes o alvo não somos nós. Ainda que nestes desafios sempre somos edificados. Então nós temos que discernir no meio do desafio o que é que nós estamos a ver. Então há duas coisas aqui que Filipe ouviu e que vêm trazer-lhe algum desconforto. E uma delas é mesmo o conforto, trouxe-lhe desconforto, ok? Então na voz de Deus, Filipe ouviu alguma coisa que foi tirar-lhe do sucesso e trazer-lhe desconforto. Não sei se vocês estão conscientes, mas Filipe estava a ter muito sucesso onde ele estava.
Neste capítulo 8, nós vemos que a perseguição da igreja fez com que as pessoas em Jerusalém fossem saindo fora da cidade e fossem pregando o evangelho por onde quer que eles passavam. Diz que Filipe foi direito a Samaria. Lembram-se disso? E isso foi uma quebra de fronteiras e de preconceitos, porque para os israelitas, os samaritanos eram porcos. Não podiam sequer tocar, para não ficar ali sujos, impuros. E dirigir-lhes a palavra era muito feio, era mau. Já está? Estava-se a engasgar. Então eu falei de uma samaritanos, pronto, isto causou logo aqui. Mas vocês entendem, não é? Entendem que era difícil tirar esse preconceito, mas é interessante que ele estava a ter muito sucesso naquele lugar, e o sucesso era tão grande, porque quando Filipe começou a pregar o Evangelho, acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas, o povo creu, deu-lhe crédito e começou a destacá-lo ainda mais do que aquele homem que era destacado como o poder de Deus naquele lugar, que era Simão. Mas era Simão o feiticeiro. Mas ele era considerado como o poder de Deus. Mas o sucesso foi de tal forma que chegou aos ouvidos em Jerusalém, e Jerusalém, a igreja de Jerusalém enviou João e Pedro, para que eles pudessem orar sobre eles e testificar que eles eram crentes, quando veio o Espírito Santo sobre eles. Agora ele estava no meio do sucesso e Deus diz, olha, levanta-te e vai. Vai para onde? Para o deserto, para o lugar onde não tem ninguém. Isto poderia trazer confusão a Filipe, porque Filipe podia pensar, mas espera aí, então, mas a ordem não é ir pregar por todo o mundo, a toda a criatura, então eu estou a ser enviado para o deserto, eu estou a ser enviado para uma estrada onde não passa ninguém, que é isso que as Escrituras dizem. Levanta-te e vai até à estrada que liga Gaza a Jerusalém, por onde ninguém passa. Porque historicamente haviam duas estradas que ligavam Gaza a Jerusalém, e uma delas era movimentada e concorrida, e a outra ninguém passava por lá. Tanto que as Escrituras dizem logo no primeiro versículo, aquela estrada que é deserta. Então há aqui duas coisas que na voz de Deus, porque diz que foi um anjo que falou a ele, diz que a voz de um anjo disse o que o Senhor queria lhe dizer. Filipe, eu quero que tu vás, saias daqui, logo vais, não é? Sair daqui, estás a ter sucesso, não é? Estás aqui estás no conforto, porque estás a ser reconhecido, estás a ser animado, tu estás a ver sinais, prodígios e maravilhas, tanta gente a reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador, uma coisa inóspita, inédita, não havia até ali aquele lugar. E Deus diz, olha, agora tens que sair daqui. Uau! Não, isto não é a voz de Deus, isto é a voz de quem? Do inimigo. Então eu estou aqui a ter tanto sucesso, estou a ganhar Samaria, que tem a ver com a ordem de Deus, tem a ver com a promessa de Deus, não é? Nós temos que ganhar Samaria para Cristo e agora o Senhor está a tirar, porque os discípulos, os apóstolos já tinham saído de Samaria. Porque diz que quando os apóstolos começaram e fizeram o seu trabalho, eles seguiram um caminho para outras cidades. Então era como se deixasse aquela igreja nova, acabada de nascer, sozinha. E o que é que nós iríamos dizer no lugar de Filipe? Não, isto não é Deus a falar, isto é o inimigo, porque quer que eles, ainda agora, se levantou a igreja e agora eu vou-me embora? Vou deixá-los sozinho. Sucesso. Pode atropelar o nosso ouvido relativamente a Deus. Então Deus está-nos a tirar de um lugar de sucesso e está-nos a levar para um lugar de desconforto. Porque no lugar de deserto ninguém nos anima. No lugar de deserto nós não pregamos a ninguém, nós não fazemos nada, não somos sequer úteis. E eu poderia ter pensado, esta voz não é do Senhor. Esta voz sou eu aqui a trazer tropeço ao Evangelho de Cristo. Mas ele diz que se levantou, e a palavra levantou é dispôs-se a fazer alguma coisa. Era como se ele não estava... Vamos pensar, será que ele estava deitado e por isso é que a Bíblia diz que ele se levantou e foi? Não, levantar aqui quer dizer que, e eu já vou explicar um pouco mais à frente, o que é o foi. Mas aqui o levantou-se é ter uma disposição de ter um novo desafio na sua vida para cumprir a vontade de Deus que lhe está a ser expressa naquele momento. Então diz assim que nós muitas vezes também ficamos preocupados com o sucesso que temos aos olhos dos outros. E isso também tolda o nosso entendimento. Mas espera, então eu vou para um lugar vazio, um lugar sem ninguém, e nós pensamos, eu estava a ter o sucesso aos olhos dos outros. Mas o que é mais importante? É ter sucesso aos olhos de
Deus. A obediência é o instrumento que Deus usa para nos trabalhar. E é aí que nós mostramos se temos sucesso diante de Deus ou não. Não é quantas almas são ganhas, não é quantas igrejas nós plantamos, é quantas vezes nós obedecemos a Deus. Esse é o maior instrumento de Deus para provar a nossa fé. É a obediência. E a obediência é sinónimo de sucesso diante de Deus. Obedecemos a Deus, estamos a ter sucesso aos olhos de Deus, mesmo que aos outros pareça insucesso, infrutífero. E na realidade, onde é que um crente acha o seu maior conforto? Quando faz a vontade de Deus. Vocês vão sair daqui e vão para uma mesa, e graças a Deus que é uma mesa farta, uma mesa com comida, e nós dizemos, vou para o meu conforto, e depois vou comer à mesa e vou ficar confortável. Sabe o que é que Jesus dizia? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Esse é o maior conforto do crente, é andar em obediência. E esse é o maior sucesso aos olhos de Deus do crente, em relação ao crente, é fazer a vontade do Pai. Então ele teve uma prontidão de resposta ao desafio proposto. Vemos isso dos versículos 26 a 31. Filipe não sabia para o que ia. E nós temos que aprender com Filipe a ser assim. Sabe porquê? Porque normalmente quando nós temos a tendência de fazer alguma coisa, nós queremos saber todo o plano. Sim ou não? É verdade. Olha, preciso de ti. Para quê? É logo a primeira pergunta. É ou não é verdade? É. Qual é o propósito? Quanto tempo precisas de mim? Filipe não perguntou nada disto. Diz que se levantou, dispôs-se a fazer e foi. Não sabia para onde ia nem qual era o plano de Deus. Nós temos que aprender a ser assim um pouco mais. E não dizer assim, Senhor, quando me revelares todo o plano, então eu decido se vou ou não vou. Então Filipe mostra-nos que servir a Deus é não ter reservas nem condições a dizer amém ao chamado do Senhor. Ao nós servirmos o Senhor, seja dentro da igreja e fora da igreja, é sem reservas e condições. Não é a perguntar quanto é que eu vou receber, qual é o meu lucro, quanto é que eu vou ter de sucesso, como é que eu vou ser reconhecido entre os irmãos, o que é que eu vou ter de alegria para mim. Não está a ser alegre servir ao Senhor, vou parar por um tempo. Quem é que nós estávamos a servir? A nós próprios. É o que o Senhor nos mostra através desta palavra. Quando nós desistimos porque não estamos a ser satisfeitos, é porque o serviço era para a nossa própria satisfação. E como não está a ir ao encontro da nossa satisfação, nós dizemos o quê? Parou. E nós esquecemos que nós não servimos o nosso próprio propósito nem a nossa própria satisfação, mas a Deus em primeiro lugar. Então onde é que nós temos que começar a trocar o nosso chip? A nossa satisfação tem que estar em fazer a vontade de Deus. Isso não é fácil, mas é possível. E nós vemos aqui um exemplo. Filipe foi a prontidão na resposta ao serviço, ao desafio proposto por Deus. E ele só no lugar da obediência é que ele começou a ver o plano a desenrolar-se. Ele não tinha visto ninguém e de repente vê um carro. E o carro começa a andar. E o Espírito Santo diz o quê? Olha, corre, acompanha o carro. Mas ele não se ficou depois, ok, então deixa-me estar aqui ao lado do carro, a ver, um carro não era um carro como hoje, não é? É um carro puxado, não sei se a camelos, porque ele vinha do sul do Egito, desculpem, do sul, ali do sul, ou seja, da Etiópia, muito provavelmente ou era um cavalo, não sei, não faço ideia, não diz, por isso o cavalo era puxado a alguma coisa. Diz que ele ia dentro do carro, não ia por fora, por isso não era ele que estava a puxar o carro. Mas a realidade era que estava ali um carro ou uma carruagem e ele ficou ao lado e não ficou à espera. Ele foi proativo. Porque se o Espírito Santo já lhe mostrou, olha, este é o alvo. Ele não ficou, então, e agora o que é que eu tenho que fazer, Senhor? Diz-me todo o cronograma de todo o plano e depois então eu faço. Não, ele foi proativo. E à medida que o Senhor ia falando ao coração dele, olha, agora quero que tu fiques ao lado desta carruagem, ele começou logo a ouvir. E nós às vezes esquecemos de ouvir as outras pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Então qual foi o primeiro sentido que ele se dispôs a fazer quando o Espírito do Senhor lhe tocou no coração e disse, eu quero que tu fiques ao lado deste carro? Porquê é que o Espírito Santo não disse, eu quero que tu fiques ao lado desta pessoa? Vai até àquele carro
E ele disse, eu vou pôr-me a ouvir. Eu vou estar atento, na expectativa do que é que Deus quer fazer através de mim, naquela pessoa. Nas pessoas que estão lá dentro da carruagem. Ele não sabia quantas pessoas estavam. E neste momento ele está a ouvir o quê? O profeta Isaías. O profeta Isaías está a falar ali naquele momento. Está a escrever, né? Ele está a dizer aquilo que está a acontecer e ele pergunta logo, proativamente, tu entendes o que lês? E há uma resposta do outro lado. Como é que eu vou entender se não há ninguém que me explique? Então há um convite a entrar. Sabe, Deus não nos obriga a pensar como Ele. Deus nunca nos vai obrigar a pensar como Ele. Mas agora escute bem o que eu vou dizer. Mas Ele procura pessoas que se identificam com o seu pensar e que estão desejosos de fazer a sua vontade para Ele os convidar a participar. Deus não nos obriga a pensar como Ele, mas Ele procura pessoas que se identificam com Ele para utilizá-los para fazer a sua vontade. Filipe estava disposto a fazer a vontade de Deus, a cumprir o seu plano sem reservas e nem condições. Sabe que esta palavra levantou-se e foi. Levantou-se, eu já falei, não é? Disposto a fazer alguma coisa. Não é que ele tivesse sentado ou deitado, mas eu já expliquei. Ele teve que pensar em todo o sucesso que estava a ter, em todo o conforto que estava a ter e tinha que se disponibilizar para fazer uma coisa nova sem saber qual era o alvo. E a palavra foi é muito interessante, porque ela não aparece assim tantas vezes nas Escrituras no Novo Testamento. Aparece 8 vezes e são quase todas selecionadas ou dirigidas à pessoa de Jesus quando ele está a ministrar aos seus discípulos o último sermão. O último sermão de Jesus encontra-se entre o capítulo 14 e o 17 de João. E só no capítulo 14 eu terei aqui 3 fois. Vejam comigo em João 14, 3. Não precisam de abrir, vai aparecer aqui atrás. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu quero que vocês estejam com atenção quais são as palavras de Jesus, para onde é que ele ia, o que é que ele ia fazer, onde é que ele estava. Então este for tem uma conotação, já vamos lá, vamos a outra passagem. Elas vão se completar umas às outras. João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que é que isto, antes de dizer a última passagem, o que é que isto implicaria? Como é que Jesus ia para junto do Pai? Através de quê? O que é que ele tinha que passar? O que é que ele estava a fazer? Ele naquela noite ia enfrentar alguma coisa. Era o quê? A morte. Então este foi, quando for, eu fui, quando eu fui, quando eu for, quando eu vou, tem a ver com o quê? Com a morte. Tem a ver com aquilo que ele está disposto a fazer por aquelas pessoas a quem ele está a despedir. Vejam comigo 14, 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto. Este vou não é a mesma palavra. Este vou é uma outra palavra que é mesmo a dizer de um ioiô. Eu vou, mas volto. Não é eu vou para ficar. Eu vou sem condição de voltar. Agora reparem no vou. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai. E este vá é a mesma palavra com que Filipe se levantou e foi. Sabe o que é que isto quer dizer? A determinação de Filipe em fazer a vontade de Deus sobrepunha-se ao amor que ele tinha por esta vida. E ele já era um bem-aventurado. Porque ele tinha um companheiro que tinha sido reconhecido e levantado ao mesmo tempo dele, chamado Estevão, que tinha pregado um único sermão e tinha morrido por ter pregado esse sermão. Agora, Filipe já tinha saído de Jerusalém, escapado de vida, indo até Samaria, e provavelmente ele deve ter pensado, pode ser a última vez que eu prego. Mas teve tanto sucesso que ao invés de ser apedrejado, foi levantado e destacado. Agora o Senhor estava a levá-lo para o outro lado e o que o Senhor lhe disse foi apenas, eu quero que tu vás para o sul, para aquele lugar, que é aquela estrada onde liga Jerusalém a Gaza, para aquela estrada que está deserta. Mais nada. E ele levantou-se e foi. Sabe o que é que eu quero dizer com isto? Ele diz, posto no coração, que aquilo que ele ia fazer poderia ser a última vez que ele estava vivo. Ele ia ter a última oportunidade de pregar mais uma vez o sermão e morrer. Ele estava pronto para dar a sua vida, porque foi isso que aconteceu com o seu amigo Estevão.
E não foi muito tempo atrás. Agora, o alvo que Deus levantou era um etíope e eunuco. Lembram-se? Evangelho sem fronteiras, sem preconceitos, sem barreiras. E sabe uma coisa? Isto já era uma combinação perigosa e confusa. Porquê? Porque, em primeiro lugar, ele era um estrangeiro. E, em segundo lugar, ele era um eunuco. Agora, nas nossas mentes, isso faz algum sentido? Não faz sentido nenhum ser confusão. Está tudo bem. Qual é o mal? Devem estar a perguntar, porquê é que ele está a falar sobre isto? Eu estou a falar sobre isto porque as palavras de Moisés foram muito claras. Na lei de Moisés e as palavras que Moisés instruiu todo o povo, pregar a um estrangeiro não era assim muito bem entendido pelo povo. Pregar a um eunuco não tinha qualquer sentido. Sabe porquê? Porque em Deuteronômio 23:1, Moisés dá uma ordem explícita, claríssima, para que as pessoas não andassem a semear em terreno infértil. Porque não valia a pena semear ali naquele lugar. E esse lugar era em eunucos. Diz assim a palavra de Deus: aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Vocês conseguem pôr isto na NTLH? Conseguem? Reparem, na realidade, numa outra versão. É a nova tradução da linguagem hoje. Ela diz isto de uma forma muito clara, que tem a ver com eunuco. Quando uma pessoa era eunuco, não era considerado o povo de Deus e não valia a pena trazê-lo porque ele não poderia fazer parte, participar do povo de Deus. Moisés disse ao povo: nenhum homem castrado ou que tenha o membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. E ponto final. Mas sabe uma coisa? Aquilo que nós podemos entender da parte de Filipe, que nós temos também que entender, é que ele não estava a desvalorizar as Escrituras. Ele não estava a desvalorizar as Escrituras. Ele estava a valorizar o autor das Escrituras, porque foi quem o chamou e quem o ensinou, e quem o guiou até àquele lugar. E o autor das Escrituras é o Espírito Santo de Deus. E foi o autor das Escrituras que lhe enviou a dizer aquilo. E agora reparem comigo, porque é que eu estou a dizer isto. Em Colossenses 1, 25, 27, e isto era uma coisa claríssima, depois da vinda do Espírito Santo, e a igreja vivia neste preconceito, ou seja, neste conceito, não havia preconceito. Reparem o que é que Paulo diz quando ele fala aos Colossenses, porque ele entende que foi chamado exatamente para fazer isto. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo. Então, até à vinda de Cristo, o povo estava completamente cego. Eles não conseguiam entender as Escrituras no seu âmago, no seu centro. Por isso mataram o próprio Cristo. Aquele a que as Escrituras diziam que haveria de vir para cumprir toda a justiça pelo pecado, que nenhum sangue de bode ou de cordeiro ou de boi conseguisse alguma vez cumprir. A cabeça deles não tinha entendido até ali. E agora eles estavam a entender que havia um segredo que tinha sido escondido de toda a humanidade, porém agora ele revelou ao seu povo. Versículo 27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. O que é que dizia em Joel? Que próprio Pedro pregou em Atos 2 e que na realidade ele próprio não entendeu. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E não está a falar de israelitas, irmãos. Está a falar de nós também, que éramos considerados gentios e que agora pelo sangue de Jesus nós fomos chamados e atraídos a Ele. Por isso ele disse, quando Ele for levantado, atrairei todos a mim. Fala da cruz. Então pela morte de cruz, pela ressurreição e pela descida do Espírito Santo, a igreja entendeu o seu ministério de uma forma completamente diferente e nova. Deus não faz acepção de pessoas. Vejam comigo o que está escrito. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este. Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Então já não havia preconceito para eunuco, para estrangeiro, para ninguém. E Filipe não estava a desvalorizar as Escrituras, digo mais uma vez, mas ele estava a valorizar exatamente o autor das Escrituras, que é Deus.
pela pessoa do Espírito Santo. E isto nós temos que aprender a fazer, a tentar entender as Escrituras. Deus provoca o encontro, é Deus que provoca o encontro. Não foi Filipe que começou a imaginar lá em Samaria, já fiz muita coisa, deixa eu ver o que é que eu posso fazer que ainda ninguém fez. Para que depois Lucas faça o registro e eu seja conhecido em todo lugar. Não, ele estava a ser guiado pelo Espírito Santo. Foi Deus que provocou este encontro inevitável para a salvação. E é interessante ver isso, que ambos estavam a ser guiados por Deus para terem um encontro com Ele. Irmãos, nós não apresentamos, deixem-me dizer assim, nós não levamos ninguém a Deus, porque senão tínhamos que ir lá também. O que nós fazemos é encontrar-nos uns com os outros, glorificando a Deus e apresentando quem Deus é, através da nossa vida. Sabe que há dois conjuntos de versículos que eu gosto muito de trazer quando nós pensamos na soberania de Deus, na providência de Deus para a salvação. Veja comigo em Romanos 3, 10 a 12. Diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Outras versões dizem que não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. E depois, numa outra passagem em João, no discurso de Jesus, Jesus diz o seguinte: todos aqueles que o Pai me dá, virão a mim. Qual é a condição que está aqui? Qual é a condição que nós vemos aqui? É o Pai dar. É a providência divina de Deus. Não é nós irmos a algum lado, não é nós fazermos, não é nós dizermos. É todos os que o Pai me dá virão a mim. E Deus está a utilizar Filipes hoje e Estevãos hoje. Será que nós estamos com os nossos ouvidos abertos? Ou estamos só a pensar que a voz do Senhor é só para nós? E não estamos... Alguém está perdido no GPS? Vamos lá. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, de modo nenhum julgarei fora aqueles que vierem a mim. Esta é uma promessa. De modo nenhum julgarei fora aqueles que vierem a mim. Outra passagem diz: só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu ressuscitarei no último dia. Quem é que pode vir ao Pai? Quem é que pode vir ter com Jesus? Quem é que vão ser os salvos? Quem Deus trouxer. Por isso é que em Atos, a palavra de Deus, e Lucas escreveu isto várias vezes, em Atos diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de... Quem é que acrescentava à igreja? Deus. E no capítulo 10, quando Pedro tem um encontro com Cornélio, Lucas tem a mesma recepção, tem a mesma direção. Diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Lembram-se que o sonho que Pedro teve nesta altura, em capítulo 10? Um sonho que para ele era: não quero, não faço, não como, isto é nojento. E Deus disse: é isso mesmo que tu vais fazer, filho. Estão aí umas pessoas à tua espera em baixo. E ele já tinha preparado o caminho, porque ele já tinha falado com Cornélio, que era um homem temente e que buscava a Deus. Então, se nós percebemos pela palavra que ninguém busca a Deus, a não ser aqueles que o Pai cutuca para ir até ao Filho, o que é que nós vemos? Deus já estava a trabalhar na vida de Cornélio, e por isso ele era um homem temente a Deus. E estava um homem em oração a Deus, e Deus respondeu às orações dele. E ele disse: olha, eu vou trazer-te aqui um homem chamado Pedro, e ele há de dizer o que tu tens que ouvir. E na realidade, naquele momento, o Evangelho foi pregado e o Espírito Santo de Deus desceu sobre a casa de Cornélio da mesma forma que tinha descido aos israelitas em Atos 2. Deus não faz acepção de pessoas. Esta é a resposta de Pedro. Deus não fez diferença entre nós israelitas e entre vocês. Ele deu-vos o mesmo Espírito Santo. O Espírito de Deus, Deus mora em vocês. Da mesma forma que em nós. Deus não faz acepção, diferença entre pessoas. Versículo 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Veja comigo ainda no versículo 48. Diz o seguinte:
Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Sabe uma coisa? Se nós não vemos as igrejas ainda mais cheias, não é porque Deus não chamou mais pessoas, é porque os seus instrumentos aqui na terra estão preguiçosos e com os ouvidos tapados. Ninguém quer ser Filipe, ninguém quer sair do seu sucesso, ninguém quer sair do seu conforto, ninguém quer ouvir a voz de Deus e ir ao encontro daquilo que o Senhor está a chamar para fazer. Esse é o problema da igreja nos nossos dias. É confortável estar numa igreja que tem 300, 400, 500 pessoas. Porquê? Porque ninguém dá por nós não fazemos falta a ninguém. Agora, fazer parte de uma igreja com 20 e 30 pessoas, toda a gente sabe da nossa vida. E nós temos que dar contas uns aos outros. Lembre-se que a igreja começou a nascer através nas casas. Era nas casas, as pessoas não escondiam quem não eram. Ou não apresentavam quem não eram, nem escondiam quem eram. Estava tudo à tona, estava tudo às claras. E quando a Bíblia nos diz para nós sairmos das trevas, é para nós nos metermos às claras. Então aquelas pessoas que normalmente só fazem igreja em grandes momentos, que ninguém dá por nós, ouça irmão, nós não podemos ficar assim. Nós temos que nos dedicar ao Senhor. Nós temos que ser como Filipe, se for preciso ficar num sítio sozinhos com outra pessoa e falar de Cristo, nós temos que fazê-lo. O encontro entre um judeu e um etíope, sabe, eu vou terminar aqui a fazer algumas aplicações, e que são para nós, porque estas aplicações dizem-nos respeito, fazem-nos ver a nossa vida e apliquem isto a vocês, por favor. Não façam, isto era muito bom para aquela pessoa. Era muito bom para ele, era bom mesmo que ele tivesse a ouvir aqui esta palavra, porque e a nós passa-nos a... Não, é para nós mesmo. E nós vemos-nos coisas em Filipe e também no etíope, quer ver? Em primeiro lugar, Filipe não foi chamado ao acaso. Até a vida de Filipe, pensem comigo, Filipe tinha um nome grego, ele foi levantado para fazer o quê? Solucionar um problema de divisão entre hebreus, ou seja, entre hebreus, mas de fala hebraica e de fala gentílica, grega. Porque as viúvas de uns e de outros não estavam a ser administradas da mesma forma. E levantou-se uma divisão, levantou-se uma murmuração. E quando isso chegou aos ouvidos dos apóstolos, eles disseram, ok, já percebemos que não conseguimos ter esta carga sobre nós. A nós convém-nos estar na oração, no ministério da oração e da palavra. Então nós temos que levantar pessoas para solucionar este problema. E lembram-se quando eu preguei sobre isto, que os nomes levantados são quase todos de origem grega. Porque o problema é que as pessoas com o nome de origem grega, ou neste caso com a fala grega, porque tinham sido dispersos, tinham nascido fora de Jerusalém, e agora estavam outra vez em Jerusalém, pelo retorno, eles não estavam a ser bem cuidados, então eles sentiam-se o quê? Um Zé Ninguém, na terra de ninguém. E Filipe sabia o que isto era, porque Filipe quando estava no estrangeiro era um estrangeiro, não era de lá. Mas quando chegou a Jerusalém, o que é que ele era? Era um estrangeiro, porque também não era de lá. Abandonaste o teu país. Eu não sei se vocês alguma vez sentiram isto. Já? Graças a Deus que não. Pelo menos ela disse não, tu ainda não, mais ou menos, não é? Deve ser muito difícil ser um estrangeiro no seu próprio país. E deve ser muito difícil estar no seu país porque está cá, mas ser estrangeiro. Entende o que eu estou a dizer? E Filipe foi levantado exatamente para proporcionar... Porquê é que vocês acham que ele foi a Samaria? Direto. Porque os samaritanos eram excluídos da sociedade. Ele sabia o que era viver na sociedade excluída. Ele foi dar o melhor que tinha às pessoas que sofriam a mesma coisa que ele já tinha sofrido, em escalas diferentes, ok? Por isso era a pessoa exata e certa para Deus chamar para ir falar a um estrangeiro e a um etíope, e ainda mais a um eunuco. Porque ele sabia. E em relação ao etíope, por sua vez, não era um etíope regular, ele tinha uma alta patente e reconhecimento na sua nação. Ele era responsável por todos os tesouros da rainha, pode ser visto como o ministro das finanças da rainha.
E na realidade ele tinha que ser reconhecido como um homem honesto, extremamente honesto. Um homem dedicado, daí ser eunuco. Não tinha família. Ele tinha sido um homem dedicado para tratar dos assuntos da rainha. E ele não era um homem rebelde, nem era um homem que estava como é que nós dizemos? Está em... Não é rebeldia, é revoltado. Revoltado. Mas porquê é que eu tenho que fazer este trabalho assim? Ainda por cima, tirar uma oportunidade de ter uma família. Eu olho para as outras pessoas na Etiópia, são pessoas com casa de família, têm marido, têm mulheres, têm filhos, eu não vou poder ter nada disso. Mas não era um homem assim, ele era um homem reconhecido como um homem bom, honesto, dedicado e de extrema confiança. E então é importante destacar isto. Em primeiro lugar, a adoração a Deus. Este etíope tinha adoração por Deus e ele vinha acompanhado de um grande grupo. Lembram-se quantos aqui iam dentro da carruagem? Ele veio da Etiópia sozinho, pelo seu custo, adorar a Deus. Numa terra estrangeira, onde não era reconhecido e onde a lei do próprio Deus dizia que eunucos não tinham parte na Assembleia de Deus. Porque quem estava a receber as pessoas no templo não eram os discípulos. Eram os fariseus e saduceus que tinham acabado de matar Jesus e acabado de matar Estevão e estavam à procura de matar mais cristãos. Porque eles diziam exatamente isto. A porta, os braços de Cristo querem abraçar muito mais gente. E eles não aceitavam isto. Agora imagine, então em primeiro lugar a adoração a Deus. Ele tinha como alvo na sua vida adorar a Deus e ele tinha um alvo de ir da sua terra sozinho, atravessar algumas estradas vazias, desertas, para ir adorar a Deus. Em segundo lugar, a sua admiração pelo único Deus. Ele entendia que Deus dos israelitas era Deus. Nós não sabemos aqui nesta história como, mas podemos pensar que isto vinha de tradição oral por causa da rainha de Sabá, que visitou o rei Salomão no seu esplendor e glorioso todo, de um reino todo cheio de glória, que apontava para Deus, e ela ficou completamente atónita. Ela ficou completamente sem palavras. E disse, agora reconheço que o teu Deus é um Deus verdadeiro. É o Deus dos céus, é o Deus verdadeiro. E muito provavelmente isso foi passando de geração em geração, e este era um homem alcançado pelo Deus do rei Salomão, que tinha tocado o coração de uma das rainhas de muitos anos passados da sua nação. Em terceiro lugar, a valorização das Escrituras. Ouça, sabe quanto é que custava um pergaminho naquela altura? Não se encontrava um pergaminho de Isaías na loja da esquina. Não. Tinha que se encomendar a um escriba certificado e tinha que se pagar todas as horas. Demorava mais de um ano a escrever as Escrituras. Porque tinha que ser certificado que não havia nenhum erro. Então um pergaminho era uma coisa de muito valor, que não era qualquer pessoa que tinha. Então ele não só valorizava a adoração, que é o quê? É uma expressão externa, como ele adorava o único Deus, e nós vemos isso através das orações externas. E agora o que acontece? Acontece que ele interiormente dedicava também a sua fortuna pessoal para se encontrar com Deus, porque ele lia as Escrituras. Repare comigo, ele não as entendia. Que esta é a quarta parte. Temos a oferta pessoal e ainda temos uma outra, a persistência. Esta parte da persistência é que ele lia, ele dedicava-se a Deus, não conhecia verdadeiramente quem Deus era, porque nós conhecemos o Deus através do Filho, mas ele persistia em não largar. E ele ia adorar a Deus, e ele dedicava-se dos seus valores, porque uma viagem naquela altura devia custar muito dinheiro. E ele não tinha um grupo para dividir as despesas, porque provavelmente mais ninguém queria ir com ele. Ele era uma pessoa única na sua nação que estava a fazer isto. E as Escrituras mostram isto claramente. Ele dedicou-se pessoalmente, financeiramente, em expor-se a Deus. Extraordinário. E ele persistia, porque ele não entendia as Escrituras. Porque quando lhe foi feita a pergunta, entendes o que estás a ler? Ele disse, como é que eu vou entender? Quase que é um desespero, um SOS. Como é que eu vou entender se não há ninguém que me explique? Ninguém
nas idas todas dele ao templo, alguma vez lhe quiseram explicar as Escrituras. Percebeu isto? Não é que ele nunca tivesse perguntado a ninguém, mas é que ninguém estava disponível para lhe explicar as Escrituras. E ele foi ao lugar onde provavelmente teria que ser explicado quem Deus era nas Escrituras, porque ele ia ao templo. Ninguém estava disposto a explicar-lhe as Escrituras. E esse foi o desabafo dele para aquela pessoa que de repente meteu-se ali, à beira da carruagem dele. Temos que ver algumas coisas também a destacar em Filipe. E estou mesmo a terminar. Em primeiro lugar, a expectativa e prontidão de serviço. Ele não estava ali apenas no deserto e a pensar em murmurar: Senhor, porque é que me tiraste lá daquele sucesso onde eu estava a ter? Já me dedicavam coisas, davam-me de comida, de bebida, eu já estava à vontade, era gorjetas por todo o lado, era ofertas por todo o lado, eu já nem sabia o que é que havia de fazer, porque as pessoas queriam tanto mimar-me. Não, esse não foi a prontidão dele. Eu aqui não tenho nem uma cadeira para me sentar. Eu estou numa rua deserta, não passa aqui ninguém, já estou a ficar com sede, mas afinal o que é que eu estou aqui a fazer? Porque às vezes a nossa oração é assim. Nós não temos paciência para esperar aquilo que Deus nos chamou a fazer. Em segundo lugar, ele teve uma iniciativa em criar oportunidades. Assim que o Espírito do Senhor lhe disse: é aqui o alvo. Ele foi para lá, posto de lado, mas ele não ficou à espera até ser atendido. Ele disse: entendes o que lês? Ele começou a criar oportunidades, vínculos, ligações. Em terceiro lugar, a preparação necessária para servir o propósito de Deus. Ouça, quando Deus nos chamar, nós temos de estar preparados para servi-lo, tal qual ao lugar onde Ele nos chamou. Repare se Filipe não entendesse que tipo de escrituras eram aquelas. Qual era o livro que estava a ser lido? Qual era o profeta que estava a ser ali aberto? E qual era a explicação daqueles versículos? Em terceiro lugar, temos de destacar isto em Filipe. Ele estava preparado para servir o propósito de Deus. Ele não foi apanhado em falso. Ai, Senhor, agora é que tu me apanhaste. Estava pronto para tudo menos para isto. Em quarto lugar, a assertividade na mensagem. Filipe sabia que não ia ter muitas oportunidades para falar a este eunuco. Filipe foi ali ao âmago, ao centro da coisa. Porque as Escrituras dizem que ele, a partir daquela passagem, pregou Jesus. Ele estava preparado para usar aquelas Escrituras e para anunciar a Cristo. Muitos de nós, se calhar, às vezes nem os folhetos nós temos para entregar, e já agora nós temos folhetos. Não temos ali à mão de semear, para que eu não encontre nenhum na rua, no chão, nem assim, porque nós não precisamos de folhetos para pregar o Evangelho. Mas se o folheto for um bom auxílio, então peçam e vocês podem ter aqui na livraria. Não custa nada, ok? É grátis. Mas vocês têm que lê-lo para poder explicá-lo. Vocês têm que entendê-lo para saber que tipo de mensagem é que lá está escrita. Porque para quando surgirem as perguntas, nós não digamos: eu já fiz o meu trabalho, agora desenrasca-te. Ou antes, se tiveres perguntas, eu tenho ali um pastor. Todos temos que estar preparados para anunciar a Cristo. Em quinto lugar, Filipe não se envergonhou do Evangelho. Filipe não se envergonhou do Evangelho. Sabe porquê que eu estou a dizer isto? Porque o resultado deste encontro foi o eunuco entender qual era a sua condição de pecador. Porque ele disse: está ali água, o que é que me impede de ser batizado? Sabe, para ele ter este tipo de questão, é porque Filipe foi ao âmago, ao centro da questão. Porque diz assim as Escrituras: seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Mas a palavra de Deus já tinha sido pregada tal e qual como ela é. Sem manhas, sem subterfúgios. É importante entender isto. Ele não pregou um Deus que ele entendeu que era adequado ao etíope. Ele pregou um Cristo e um Evangelho que vai completamente destruir quem o etíope é. Vai fazer com que o etíope decida: eu não vivo mais para mim.
Mas agora quer viver para Cristo, que morreu por mim. Porque ele entendeu o Evangelho. Quer ver comigo o que é que diz? Em Romanos 6, de 1 a 4, quando se fala de batismo. Quando o próprio Paulo fala de batismo, querem saber qual é o cerne do batismo? Reparem comigo. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. É o que vem logo a seguir no versículo 2. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois o batismo, ou pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então entende o tipo de evangelho que foi pregado ao eunuco? Foi: tu estás morto em pecado. Tu estás em rebelião contra Deus. E a única forma de tu te sustentares diante de Deus é dares a tua vida, mas isso não te salva. Porque depois de uma vez de morte só tens mais uma coisa: é estar perante o juiz de Deus. É Deus, o juiz. Então a única forma é tu te reconciliares com Deus através do seu amado Filho. Mas para isso tu tens que morrer, porque Cristo morreu por ti. E tu tens de te identificar com Ele na tua morte também. E quando tu fores batizado, tu vais estar a mostrar às outras pessoas e a ti mesmo que tu foste sepultado com Cristo, porque já morreste com Ele. Porque da mesma forma que Ele ressuscitou, tu vais ressuscitar também e viver uma nova vida com Ele. Por isso é que Ele, quando viu água, disse: está ali água, o que é que me impede de ser batizado? Entende agora qual é a situação? O Evangelho foi pregado, uma nova vida foi criada naquele momento. Porque ele aceitou o Evangelho tal qual como ele é, tal qual como ele é. Sem subterfúgios. Vem à igreja, que Deus abençoa-te. Irmãos, Deus não abençoa mortos. Deus abençoa vivos. Para que Deus os abençoe, então eles têm que renascer para Cristo. Nós não vamos lá com bombons de Deus abençoa-te, vem à igreja, pede a oração que Deus faz. Então, mas Ele é alguma lâmpada que nós esfregamos e sai de lá alguma coisa? Um gênio para fazer as coisas por nós e para nós? Não. Este foi o evangelho que Filipe pregou ao eunuco e ele entendeu perfeitamente. Sabe porquê? Porque ele não dependia mais de ninguém a não ser de Cristo. Diz os últimos versículos que naquele momento o Espírito Santo levou Filipe para outros lugares e o eunuco nunca mais o viu. Sabe o que é que vem logo de seguida? E ele seguiu o seu caminho cheio de júbilo, alegria. Sabe porquê? Porque a sua alegria não estava em Filipe, a quem lhe tinha pregado o Evangelho. A sua dependência não estava em homens. A sua dependência e alegria estava em Cristo, que o tinha feito voltar dos mortos para a vida. E ele entendeu isso. E diz que Filipe continuou o seu curso. Vocês imaginam, Filipe, ainda não foi desta que eu morri. Então agora vou pregar a todo lado até chegar a Cesareia, porque é lá que eu vou ficar. É lá que eu entendo que é o meu poiso. E nós, no final de Atos, nós entendemos que é isso. É onde ele está. Onde ele criou 4 meninas, 4 mulheres, cheias do Espírito Santo, profetisas de Deus. Então veem que Filipe não terminou ali o seu legado com o eunuco, mas ele continuou por outros lugares até chegar a Cesareia e constituiu família e ficou lá a pregar o Evangelho até o resto da sua vida. É a história que nós entendemos que está aqui. Quantos de nós queremos ser Filipes? Quantos de nós queremos ou estamos dispostos a ser Filipes ou Estevãos? Mas Deus está-nos a chamar para isto. Deus está a chamar-nos para isto. Para pregar o Evangelho tal qual como ele é, para ser apresentado. Sim, Deus abençoa. Aliás, a Bíblia diz em Efésios 1 que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Agora está no nosso lugar desfrutar delas, mas também fazer com que outros desfrutem dessas mesmas bênçãos, pregando o Evangelho.
Amém.